No programa de hoje, nós teremos a participação do pastor Peter Amicucci, que é pastor dos Jovens Adultos da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, mas também teremos a participação da nossa querida Rebeca Matvichuk, ou Matvichuk. É difícil, é difícil. É Rebeca? Fala para mim, Rebequinha. Matvechuk. Exatamente. É difícil, o nome difícil, né, Rebequinha? Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo a falar, não é? Mas eu quero deixar você à vontade para participar conosco, para interagir conosco da nossa programação, não é? E também pelo nosso número de WhatsApp. E você pode interagir pelo mais 351, que é o número de Portugal, 9190-9190-0, através do número para onde você pode mandar sugestões, comentários, pode fazer perguntas, pode pedir oração, fica à vontade, ok? Então, hoje vamos falar sobre a vida do jovem adulto, não é? E aí nós vamos entender um pouquinho desse universo do jovem adulto e eu quero convidar para entrar no nosso bate-papo aqui, eu e Rebequinha já estamos aqui, eu a chamo assim carinhosamente porque a Rebeca faz parte aqui conosco, né, da Igreja Batista da Lagoinha Porto e, portanto, nós temos um carinho muito grande pela Rebeca, mas aqui agora no nosso telão teremos a participação do pastor Peter Amicucci, que é o pastor responsável pela juventude ou pelos jovens adultos lá na Lagoinha, no ministério que é chamado de Gerações, não é? Lagoinha Gerações, e ele é responsável por um dos departamentos que é os jovens adultos. Pastor Peter, seja bem-vindo, que alegria vê-lo aqui, numa imagem bonita, toda clean. Seja muito bem-vindo, viu, a participar conosco. Pastor Jean, uma alegria imensa poder falar com você. Faz muito tempo que eu não falo contigo. Uma satisfação imensa. Tenho um carinho muito especial por você, por toda a sua casa, sua família. Então, uma bênção, uma alegria poder participar desse programa aí em Lagoinha Porto, participar com a querida irmã que está aí também. Fico tão feliz. A Rebeca, a gente já se corresponde, conheço algumas pessoas daí. Então, eu já estou muito familiarizado com a Lagoinha Porto aí, com todos. Quero abençoar vocês em nome de Jesus e agradecer de coração por terem me convidado. Me sinto muito honrado de poder hoje estar falando sobre essa comunidade existente e também relevante no nosso ambiente eclesiástico. Muito maravilha, a juventude adulta, que é uma juventude madura, não é? E eu queria, antes da gente entrar muito a fundo no assunto, traça um pouquinho, pastor Peter, eu vou lhe chamar de Peter, eu acho que vamos nos chamar assim, sem formalidades, né? Traça um pouquinho o perfil do jovem adulto, não é? Porque normalmente na igreja você tem as faixas etárias ministeriais e aí muita gente confunde quem é o jovem adulto, qual é o público jovem adulto, traça um pouquinho desse perfil, fala um pouquinho da mentalidade do jovem adulto, que é muito diferente do jovem, não é? Fala um pouquinho para o pessoal de casa entender e depois nós vamos entrar num assunto muito interessante, que é a questão da vida sentimental, inclusive. Bom, falar da juventude adulta é um grande privilégio, assim, porque é uma comunidade já existente nos nossos meios nos dias atuais. A juventude adulta ela vai dos 25 anos para mais, então dos 25, 35, 40, 55. É uma comunidade que ela está dentro da igreja atualmente, nos nossos ambientes eclesiásticos. É uma galera que é muito bem resolvida no sentido de já estudou, já se formou, já muitos deles às vezes têm filhos, outros não, são casados, são divorciados ou de repente são solteiros com filhos e sem filhos. Então essa gama que a gente tem expande muito, que é a juventude adulta. E esse pessoal, eles estão dentro da igreja. Então é um pessoal que já é formado, que já mora sozinho, já tem o seu carro próprio, já tem o seu salário, muitos deles já tem a sua vida independente, então a gente lida com esse público, né? E é um público que muitas vezes, quando eles vão beirando aí os seus 27, 28 ou 34, 32, é um público que se sente muito fora, né? Ali do contexto do ambiente eclesiástico. Peter, por que você está dizendo isso? Pelo simples fato da gente ter passado pelos teens, pelos jovens, e aí depois a gente tem que seguir a vida, que é quando a gente começa a assumir as responsabilidades, que é o perfil do jovem adulto.
Então ele vai estudar, ele vai ficar na faculdade 4, 5 anos, depois de lá ele já sai, ele já está empregado, ou ele vai médicos, doutores, ou ele é advogado, ou qualquer outra área. E esse público, ele não se vê mais parte, ele não consegue se encontrar dentro daquele contexto, porque aí junta com os jovens, e aí é aquele pula, sai do chão, é o bonde do cristão, e aí ele não se vê mais dentro dessa área. E aí ele começa, então, a se ausentar, a ficar um pouco mais ausente à igreja, e é um público que gosta de relacionamento. E muitas das vezes a juventude, ela ainda está numa outra fase. Eu gosto sempre de chamar, Pastor Jean, as fases, elas são importantes na vida. E a gente saber respeitar essas fases, ela também é importante. Né? Eu, como aspirante a psicanalista, eu costumo muito analisar as situações. E a igreja, ela tem que se moldar a essa realidade da nova geração, que cada geração tem o seu espaço. E uma vez que a gente não tem os espaços delimitados ali na igreja para os teens, para os jovens e para o jovem adulto, a gente sofre perdas desse público, porque é um público que quer relacionamento. Aonde eles encontram isso? Não é mais na balada, não é mais em eventos que têm aglomerações. Eles estão dentro dos barzinhos, eles estão criando um relacionamento amigável, que é não só aquele relacionamento que o jovem tem, eu quero ficar, eu quero sair, eu quero namorar. Não, a juventude adulta, ela tem essa característica. Então, é importante, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é em Porto, mas é importante a gente entender as nossas realidades e a cultura. Onde está o meu público? Meu público está onde? Esse público aqui no Brasil, ele está nos bares, ele está nos shows, ele está nos eventos que dê oportunidade para que ele exerça o senso de pertencimento. Isso é muito importante que eu estou dizendo, porque a gente fazer com que esse público pertença à igreja, a gente trazer essa realidade de que aqui ele ainda faz parte, de que ele passou pelos teens, pela juventude, mas ainda existe um outro lugar que ele pode servir. Aqui na Lagoinha, eu costumo dizer que nós somos praticamente a última ponte, porque ele vem dos teens, cai na juventude, depois ele vai crescendo por causa da fase da vida e chega aqui. A gente tem essa responsabilidade de abraçar esses teens, esses ex-teens, ex-jovens, e dizer, olha, o chamado e o propósito ainda não acabou para você. Você vai continuar. E aí potencializar eles a ser uma inspiração para aqueles que estão vindo. Depois dessa explicação toda, não é? Todo mundo agora já sabe qual é a característica do jovem adulto, mas aí eu vou chamar a Rebeca para a nossa conversa aqui, e aí eu estou pensando aqui o seguinte: você falou do jovem adulto que pode ser casado, divorciado ou solteiro, às vezes com filho casado ou com filho solteiro, ou solteiro sem filho, né? Ou casado sem filho. Aí eu fiquei pensando, muito provavelmente o jovem adulto que é casado e com filho, ele já se enquadra um pouquinho mais naquele perfil de família, vamos dizer assim. Então ele tem ali na igreja famílias de meia idade, como eu, por exemplo, 46 anos, ele acaba tendo filhos, ele acaba se enquadrando um pouquinho mais com esse perfil de família. Eu imagino que o desafio deve ser maior para o jovem adulto solteiro. E aí eu queria introduzir a Rebeca no nosso bate-papo, e ela está aqui do meu lado. Vou pedir que abram a câmera mais aberta aqui. Rebeca, eu imagino que você deve ter se visto descrita nessa definição aqui do perfil do jovem adulto pelo Peter, não é? E é assim que você se vê. Na nossa igreja, por exemplo, no Porto, nós temos muitos jovens, e eu penso que um número menor de jovens adultos, né? Como é que você se sente, né? Ele descreveu direitinho. Você, se não for inconveniente para você falar a sua idade, quantos anos você tem? Se não quiser falar também, não tem problema não, que a gente não vai brigar por isso, né? Qual que é a sua idade, né? E como é que você se vê como jovem adulto? Olá, eu estou com 30 anos agora, e realmente essa realidade aqui na Lagoinha do Porto, não tem muitos jovens adultos solteiros, então eu tento assim, me encaixar um pouco nos jovens e com os jovens e os jovens adultos que têm a família, porque eu busco experiências. Então, com os jovens mais novos,
eu busco experiências com eles e com os jovens adultos que já têm uma família, eu também busco experiência com eles para o meu futuro como mulher casada, como uma mãe de família. Mas você se sente, por exemplo, assim, deslocada como jovem adulto, né, na vida da igreja? Você, em algum momento, você fala, poxa, a igreja não fala uma linguagem para mim mais ou não? Você é bem resolvida com essa questão? Não, hoje eu sou bem resolvida com essa questão. E, pastor Peter, você aí, imagino que você deve ter muita experiência com pessoas que, diferentemente da Rebeca, não é? Não se resolveram muito ainda, porque as opções fora da igreja, não é? As opções no mundo são muito grandes, né? Para esse público especificamente, a questão das noitadas, dos barzinhos, etc. e tal, não é? Como é que você lida com essa questão? Você, por exemplo, é um jovem adulto solteiro, se eu não estou enganado, correto? Sim. Então, como é que você lidaria com isso? Exatamente. É um desafio lidar com isso, né? Mas ao mesmo tempo, pastor Jean, a gente deve entender que, por exemplo, o fato de um jovem adulto ele ser solteiro não quer dizer que ele tem algum tipo de problema ou que ele tem algum tipo de desafio ou dificuldade ou que isso seja um problema para ele, porque não é. Por muito tempo, a gente acreditou que isso era um problema por uma cultura completamente machista, ou por uma cultura completamente preconceituosa. E a realidade é que a gente tem que respeitar essas fases. Então, quando você respeita essas fases da vida, de você ser solteiro, mas você poder ter uma felicidade, encontrar felicidade, porque é o que se dá e é o que a gente trabalha aqui na nossa juventude adulta, é a gente poder entender a fase da nossa vida pelo qual nós estamos vivendo hoje. E aí sim, essa fase ela é tão importante quanto a fase do namoro, quanto a fase do noivado, quanto a fase do casamento, porque é ela quem dá estrutura. Então hoje nós temos diversos casamentos que infelizmente são arruinados pela falta de estrutura, muitas vezes familiar, até mesmo psíquica, até mesmo maturidade, para suportar um casamento. Tem pessoas que querem ter um casamento, mas não se preparam para casar. Tem pessoas que querem namorar, mas não querem deixar a sua vida de solteiro de lado. Então, são os desafios que a gente enfrenta, mas que a gente também bate muito de frente e tenta instruir para que a gente consiga ter uma intervenção direta na sociedade e a gente comece a trazer uma leveza para a vida do cristão, que já é um grande desafio ser cristão. Então, a gente tenta trazer essa leveza, que você pode respeitar o seu tempo, porque eu sempre costumo dizer algo aqui para o meu rebanho, né, para minhas ovelhas, que a vida ela não é uma briga de ego. Se você está casado, está tudo bem. Se você está noivo, está tudo bem. Se você está solteiro, está tudo bem. A gente não veio na vida para competir, a gente veio para ser feliz. Muito bem, e eu peço perdão até se me dei a interpretar mal, não acho que é um problema o jovem adulto estar solteiro. Eu acho que se a pessoa não é feliz do jeito, no estado que ela está, solteira, por exemplo, ela não será feliz casada, porque a felicidade não está no estado civil, mas no relacionamento da pessoa com Cristo, né? Mas eu fiz a pergunta exatamente porque existe um tabu muito grande ainda. Você falou que durante muito tempo, mas eu acho que ainda perdura essa mentalidade de que, bom, está solteiro, tem que casar rápido, hein? E principalmente, não sei se vocês dois, né, vão concordar ou discordar, a Rebeca também está querendo falar, já ela vai falar. Principalmente com relação à questão da sexualidade, não é? Porque pensam assim, não, o crente tem que casar rápido, porque senão ele vai acabar caindo em tentação, vai acabar no sexo antes do casamento. Aí muita gente quer empurrar os solteiros para casar, não é? Eu, como pastor, eu sempre digo, case quando você se sentir pronto para casar. É o conselho que eu dou para o meu filho, inclusive. Eu falo para ele, olha, meu filho vai fazer 22 anos, eu falo, se você quer casar, se prepare para casar, né? Porque eu não posso apoiar um casamento de uma pessoa que não está preparada para isso. E aí o preparo é um conjunto de situações, né? Mas essa ideia
de que o jovem solteiro, ele não é feliz porque tá solteiro, né? Ele é que sabe, a pessoa, como você disse, a pessoa tem que ter a convicção, né, de que ela está bem, e no tempo certo ela vai poder dar o próximo passo da maneira que ela quiser, né? Eu olho para você, é um jovem adulto, bonito, não é? Assim como a Rebeca também, uma jovem adulta bonita, não é? E que certamente tem sonhos, tem projetos e que tem as convicções de fé, que é o que ajuda a segurar esse momento. Eu imagino que esse momento, essa fase que você citou, a etapa da vida, a fé ajuda muito nesse processo, né, nesse caso. Sim, pastor. Uma das coisas que eu quero trazer aqui para o programa, né, e até aí para Lagoinha Porto e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, é que a gente viveu, infelizmente, como igreja, e a gente semeou isso, né, que o ministério ele é validado quando você está casado. O ministério é validado quando você tem caráter, quando você tem vida com Deus, né, e quando você sabe o seu momento certo de ir adiante, de passar de fase. Então, respeitar essa fase, ela é muito importante. O fato é que muitas vezes, como o senhor citou, às vezes o cristão ele está mais preocupado em namorar e não fazer sexo do que conhecer a outra pessoa. Não, irmão, relacionamento é lindo, o namoro, o noivado é para ser incrível, mas muitas das vezes a gente traz um peso, um fardo, que a gente fica tão conectado de, eu não posso transar, eu não posso fazer isso, eu não posso beijar, eu não posso esquentar, que a gente tira uma das coisas que eu tenho falado muito aqui. A gente tira a nossa humanidade. A gente estuda hierarquia de anjo, estuda levante de Satanás, de demônios, mas a gente não fala sobre a nossa humanidade. Poxa, a gente sente desejo, sente prazeres, é fato. E eu não estou fazendo apologia para que a gente permita com que ele nos conduza. Não. Mas a gente tem que entender que dentro de um relacionamento, se você está nos assistindo nessa hora, e se você tem consciência de que você quer namorar, vai conhecer a sua namorada, o seu namorado, vai saber o que ele gosta de comer, vai tentar ser o seu melhor para ele. O fato é que muitas vezes, muitos jovens adultos, eles chegam numa faixa etária da idade deles, que eles estão tão carentes, e aí gera neles, pastor, um senso de pertencimento dentro desse time, dentro desse campo dos 25 anos para mais. Então eles querem pertencer, aí a carência aflora demais, aí eles caminham por um campo que chamamos de vulnerabilidade. E a partir do momento que o jovem adulto ou qualquer pessoa caminha por esse caminho, né? Por esse campo da vulnerabilidade, ele começa a enxergar amor aonde era só carência. E aí é onde nós temos um risco. Então, começar a namorar, eu quanto pastor, quantas pessoas elas vêm dizer para mim, eu quero namorar, eu transfiro completamente a responsabilidade para eles, porque como igreja e como liderança, nós pegávamos muito e abraçávamos muito essa responsabilidade. Então hoje eu falo, olha, você é o maior responsável. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu namore. Não, querido, é você que vai escolher, não é Deus. Deus pode te dar os sinais que aquela pessoa não é para você, mas quem vai escolher é você. Então é a gente começar a amadurecer a cabeça da igreja para começar a namorar, para começar a ter um relacionamento, porque namoro e casamento não é um playground. Namoro e casamento é algo muito sério e a gente tem que estar pronto para isso, porque senão, além da gente se prejudicar, a gente também prejudica o outro. Eu quero aproveitar e fazer outra pergunta para a Rebeca aqui, porque normalmente, quando se trata do homem, não é? A sociedade, você citou muito bem na sua primeira fala, sociedade machista e etc. e tal. Aliás, para mim, sociedade machista ou feminista é tudo igual, né? O feminismo é o homem de saia, é o machismo de saia, basicamente é isso, né? Então, quando você olha para os princípios da palavra de Deus, você vê que homens e mulheres têm o mesmo valor, né? Estão no mesmo nível para Deus ali, porém com papéis diferentes, né? Mas vivemos uma sociedade, em geral, uma sociedade machista, onde o homem tem mais liberdades, onde o homem tem mais direitos, o que não deve ser assim, né? Aí eu quero perguntar para a Rebeca. Rebeca, que já contou para a gente que está com 30 anos. Rebeca, você é uma jovem adulta solteira. Até chegar aqui,
Você sentiu muito preconceito das pessoas, o pessoal que convivia com você, os amigos, os parentes, o povo da igreja, todo mundo que quis casar você muitas vezes assim, minha filha, você vai ficar para titia, não é possível, já nessa idade, né? E você tentando explicar para as pessoas, eu estou bem assim, gente. Você passa por essas coisas que o Peter estava falando aqui? Sim, já passei, por acaso já sou tia de duas meninas, mas já tive muita pressão, assim, principalmente de familiares, falando que suas primas já estão casadas, suas primas estão casando primeiro que você tem que casar logo. Eu já tive, sim, essa pressão, principalmente da família. O povo não dá folga, né? Você conseguiu ouvir tudo que ela falou, né? O povo não dá. O É. povo não dá folga, né? Quer dizer, o adulto já tem que ter a vida. Normalmente diz assim: chegou dos 30 anos, já tem que ter curso de faculdade já concluído, de preferência uns 2, se possível um mestrado, talvez um doutorado, quem sabe, não é? Tem que ter seu apartamento próprio, tem que ter seu carro próprio, porque se não tiver esse padrão, né, então é um jovem adulto arruinado. Não é bem assim, não é, Peter? Não é bem assim. De jeito nenhum é como essa maneira que você citou, tá? Eu sou extremamente contra e me oponho muito a esse pensamento, né, que é um pensamento ainda muito arcaico, porque a gente tem que entender que a geração ela mudou. Então hoje até a gente fala muito sobre isso, que é a Organização da Saúde Nacional em relação a nível nacional, que hoje o jovem adulto, a pessoa em si, a gente tem até uma pesquisa dizendo sobre isso, eu li um artigo recente sobre isso, falando que é o quê? Que agora a gente vai ter adolescentes, que o adolescente, o jovem, ele vai demorar para amadurecer, ele vai demorar para poder sair de casa. E muitas das vezes a gente faz um julgamento que o cara que é bem sucedido é aquele que tem esse padrão que você acabou de citar. E na verdade não é, né? Então a gente tem que entender que a geração mudou. Então os jovens vão demorar mais para amadurecer, não somente para amadurecer, mas para poderem estudar mais, se prepararem melhor para viver a vida de casado, de noivado, de ter um relacionamento. Então são pessoas que vão se preparar. E por causa disso, nós vamos nos deparar muitas vezes com homens, com mulheres que têm 30, 27, 28, 32, que moram com os pais, que ainda estão lá, porque estão no momento e no processo de construção. Eu sempre costumo dizer algo e desconstruir essa ideia de que o mundo, de que a sociedade implantou muito na gente, pastor Jean, que é que a gente precisa ter tudo para estar bem sucedido. É como eu olhar para uma empresa e dizer assim, o mais bem sucedido é o CEO lá da empresa. Não, pode ser que o mais bem sucedido seja o motorista que leva ele para qualquer lugar, ou que seja alguém que tenha um cargo talvez mais simples, mas que está bem, está feliz. Então, a gente poder entender essa realidade de que o que te faz o sucesso, o que é o sucesso, é o seu bem-estar, é você ter autoestima, é você se sentir amado, é você ter amor próprio, é você estar bem, seja lá qual seja a sua função. Então, na nossa vida também é assim. Aí a gente tem que trazer essa realidade todos os dias para a nossa igreja. Essa cobrança que a Rebeca falou é uma cobrança, talvez você que nos assiste nessa hora, é uma cobrança muito errada. Porque quem está solteiro já sofre 1000 cobranças. Aí a gente vem com essa pressão, você tem que casar, você tem que fazer, você tem que ter filho, e é uma cobrança infinita. E aí é onde a gente tem pessoas caindo em depressão, desenvolvendo transtornos de ansiedade. Então, saber respeitar o tempo e a fase de cada um é muito importante para esse processo. Então, a gente tem que entender, compreender e não deixar ser levado, porque cada um tem o seu tempo. O pastor Jean tem o tempo dele, a Rebeca tem o tempo dela, o Peter tem o tempo dele. E aí é saber respeitar e entender que nós, seres humanos, pela graça de Deus e bondade, somos muito diferentes. Então é saber respeitar esse período e também saber lidar e vivenciar com a sua fase e curtir essa fase, que é uma fase maravilhosa e que te prepara. Eu tenho uma pergunta em cima disso que você falou, mas antes a Rebeca quer também fazer uma pergunta. Fica à vontade, Rebeca.
dentro do contexto eclesiástico, como que a igreja pode abraçar esses jovens, adultos, solteiros, para eles não ficarem deslocados? A igreja deve, Rebeca, é uma obrigação da igreja abraçar esse público e estar disponível. Por isso que a juventude adulta, na Lagoinha a gente já começou essa implantação da juventude adulta, porque é um público que só cresce. Então nós, como líderes espirituais, nós temos a responsabilidade de fazer com que a igreja seja um lugar para todos. Então, é a gente se atentar e ter a realidade de que se eu tenho essa demanda da juventude adulta, eu tenho que abraçar, eu tenho que ter um trabalho específico, porque a juventude adulta não quer mais dormir em quadriliche, com 15, 10, 20 pessoas no mesmo quarto, não quer tomar banho naqueles banheirão que está tudo mais ou menos, não quer isso. Eles querem o quê? Pelo menos aqui na cultura do Brasil, eles querem um acampamento que no máximo tem 2, 3 pessoas no quarto, 4 no máximo, né? É hotel fazenda, é pular de paraglider. A gente agora no nosso acampamento que nós fizemos aqui em fevereiro, nós fomos para Poços de Caldas com um grande time e a gente foi para lá, pulou de paraglider, fizemos atividades, fizemos festa lá dentro, foi uma coisa assim maravilhosa. Então é entender, e nós como autoridades, abraçar essas pessoas e dizer, a gente tem que ter esse senso emergencial, porque ele é emergente. As pessoas, elas precisam vir a Jesus. O público, e isso eu te falo porque a gente fez uma pesquisa de campo aqui na nossa igreja, em Belo Horizonte, para a gente poder saber o que se passa na cabeça do jovem adulto, é esse senso que ele tem de pertencer. Então, se ele não encontra esse espaço, ele vai encontrar no mundo. E tá tudo bem para ele, porque agora ele já é independente, ele não precisa mais de nada. E se ele não está bem, ele vai para uma outra igreja que vai fazer esse trabalho. Então, a gente tem que estar atento a essas realidades e começar a trabalhar em favor dessa juventude adulta para proporcionar um lugar agradável e aonde ele se sinta parte. Isso é uma verdade. O sujeito que chega numa certa idade, ele não quer ficar participando de acampamento, de coisa com muita gente no quarto, não, gente barulhenta, aquela coisa não. É uma coisa mais refinada, né? Porque o sujeito até já pode pagar melhor, já pode, né? Então ele já tem, vamos dizer assim, um outro nível de seletividade, né? Mas você falou aí a questão que você leu alguma coisa, eu também li recentemente sobre os homens saindo mais tarde de casa, alguma coisa assim, salvo engano aqui que você comentou, e eu também li recentemente, ou ouvi numa rádio aqui na Europa, que cada vez mais os homens têm demorado a sair de casa, não é? Mas não me parece que isso acontece da mesma forma com as mulheres. Me parece que as mulheres, elas até querem, jovens adultas até querem sair de casa mais cedo do que os homens. Você teria alguma explicação na sua experiência, não é, de pastor de ministério de jovem adulto, o porquê que muitas vezes a figura masculina principalmente demora mais a sair de casa? O sair de casa aqui no sentido de se desconectar da a submissão à paternidade, aquela coisa de morar na casa dos pais, de depender financeiramente dos pais. Eu penso que a pesquisa que eu ouvi ou li está muito dentro disso. Você teria uma explicação, talvez, por que se dá isso? Sim, pastor. São diversas situações e cada um na sua individualidade. Então, colocar todo mundo dentro do mesmo pacote de arroz seria uma negligência da minha parte pautar o porquê que o ser humano não sai. Por exemplo, o homem, principalmente, né? Ele não sai de casa. Não é que o homem não sai de casa, ou da barra da mãe, ou do pai. Não tem. Tem filhos que, de fato, vão viver uma vida toda linkado com os pais, porque envolve também uma questão de criação. Tem mãe que cria o filho para ser para sempre dela. E aí o filho não consegue se libertar. E é uma coisa que tem que ser trabalhada em análise, psicólogo, enfim, em uma série de coisas que a gente pode trabalhar. E tem outras situações. Por exemplo, aqui na nossa juventude adulta, eu tenho homens que são bem profissionalmente, eles são bem resolvidos profissionalmente, são bem psicologicamente,
mas eles têm que morar com os pais porque os pais eles são doentes ou eles precisam. Então acaba que a pessoa anula a sua vida de uma forma automática, de ceder, de voltar o amor que foi dado. E acaba que muitas pessoas, não sabendo caminhar nessa linha, que é uma linha muito tênue, ela acaba se perdendo. Então, não existe só a vontade. Vamos se perguntar um pouquinho e ter uma empatia pela dor do outro, que é a gente se perguntar por que ele é assim. Porque cada ser humano ele traz uma história de vida. Então, o Peter tem uma história de vida. Algumas pessoas vêm para mim, olham para mim e me julgam porque eu sou solteiro, porque eu sou um pastor solteiro, ou porque quando eu falo solteiro, não de ser casado e etc. Mas, às vezes, a gente olha para um outro irmão, pergunta, mas por que ele é assim? Ele é bem sucedido? Ele é bonito, né? Até soltei um post esses dias no meu Instagram, que é, você é tão bonito, por que você não está namorando? Não estou namorando por uma série de situações, porque a gente não quer mal resolvida. Quando a pessoa está bem consigo mesmo, ela se torna uma questão de escolha, se ela vai trazer alguém para a vida dela ou não. Então, são diversas situações que a gente tem que ponderar antes de fazer um julgamento. Porque, às vezes, a gente está fazendo um julgamento, mas a gente não sabe da trajetória de vida, a história que aquela pessoa passou, o que ela está carregando na mala da vida dela. Então, é a gente compreender as realidades e entender. Porque, como eu disse no início, a geração mudou. Então, antes nós tínhamos homens e pais que faziam dos seus filhos se tornarem homens. A função paterna, ela tem essa função importante. Então, muitos hoje não têm pai, porque morreu, porque divorciou, porque traiu a mãe e foi morar com a outra. Então, são diversas coisas que acarreta. Pensar só no âmbito espiritual é negligenciar a história do ser humano. E a gente não pode só pensar isso, a gente tem que pensar também no âmbito humano, que é o que eu falo, a gente tirou por muitas vezes a humanidade, que é entender o que aconteceu, por que aconteceu e como a igreja pode ajudar, que também é um papel importante nesse nosso caminho. Uau, muito, muito bom. Eu já te admirava, estou te admirando mais ainda agora, viu? Agora a Rebeca tem uma outra pergunta. Quer falar? Pode falar, Rebeca, fica à vontade. Isso que o Peter falou é muito verdade. Quando a gente chega no jovem adulto, a gente já passou por todas as fases da nossa vida. Então, a gente já passou muitas situações difíceis, já superamos muitos traumas, fomos curados por muitas de mágoas. Então, quando a gente chega nessa idade, temos uma maturidade muito maior. E não é uma escolha de estar sozinho e esperar e decidir por alguém que vai nos completar, que vai acrescentar a nossa vida. Então, quando a gente chega nessa idade, eu acredito com essa maturidade. Então, a gente já não quer um relacionamento de qualquer jeito, não quer uma pessoa qualquer, queremos alguém para nos acrescentar, para acrescentar a nossa vida. Eu acredito que somos assim quando chegamos nessa idade. Muito bem, muito bem. São jovens adultos maduros, né? Deus queira que todos os jovens adultos maduros cresçam com essa maturidade emocional e espiritual. Eu já até vou te passar, porque eu sei que também que você tem aí um compromisso, e já peço que você comente e deixe suas considerações finais e também como é que o pessoal pode fazer para seguir aí você nas redes sociais. Obrigado, pastor. Eu quero complementar isso que a Rebeca falou, que é muito importante. Uma coisa que acontece muito e que a gente muitas vezes faz essa cobrança, né? E eu tirei, de fato, eu saí de cena quando as pessoas me perguntam, pastor, você acha que eu estou preparado para o casamento? Eu volto a pergunta para ele, porque é uma responsabilidade como autoridade que eu não posso dar, porque eu não vou estar lá com ele no casamento. Então, ele tem que ser responsável pelas suas consequências, posteriormente, das suas escolhas. Então, eu queria complementar algo que é muito importante. Hoje, a maior parte das pessoas, elas sofrem muito dentro dos relacionamentos porque elas foram pressionadas a ter um casamento. Seja uma pressão pessoal, particular, seja uma pressão mental. E aí elas começam, são pessoas sensacionais, que é o que eu vejo aqui, homens e mulheres, pastor Jean, que são pessoas sensacionais, mas que por causa dessa cobrança infinita e isso que eles vivem, acaba que muito deles, pela carência, se envolve com outras pessoas, e aí começa a aceitar qualquer um. Quer dizer, tem pessoas que são tão grandes, que estão se diminuindo,
Então, hoje, para você que nos assiste, talvez pela Rede Super ou pelo canal da Igreja Batista Lagoinha de Porto, eu te faço essa pergunta antes de fazer esse encerramento. Qual que é o nível que você tem que rebaixar para caber no universo do outro? Qual que é o nível de julgo desigual que você está se submetendo? E julgo desigual não é só aquele que está lá fora, fora da igreja, está dentro da igreja, às vezes não bate a mesma cabeça. Talvez você está num nível muito superior, que para você descer e caber nesse universo, você vai ter que se desfragmentar. E aí é onde as pessoas elas se perdem, é onde elas entram em relacionamentos abusivos, é onde elas aceitam a viver situações complicadas. Não é você precisar de alguém, é você precisar de si mesmo, é você começar a entender o seu potencial, é amor próprio, é autoestima, não é se perder, não é relacionamento abusivo, não é a depreciação que muitas vezes o homem faz com a mulher faz com o homem, não. É você ter alguém ao seu lado que vai somar contigo e não dividir. Você precisa entender isso e nós como igreja precisamos entender. Bom, eu quero muito poder fechar, quero agradecer de coração ao pastor Jean, a Rebeca que está aí junto comigo. Muito obrigado, Lagoinha Porto, a todos. Meu imenso carinho, um abraço aqui, né, do Brasil também, da nossa juventude adulta aqui da Lagoinha Matriz. Aqui na Lagoinha Matriz, eu estou na juventude adulta, como o líder, como pastor aqui, juntamente com um time muito grande, somos em mais de 110 voluntários, temos a nossa casa administrativa, onde a gente desenvolve treinamentos de empreendedorismo, nós temos inglês, espanhol, nós temos tantas coisas aqui, eu não poderia deixar de dizer desse time incrível, que não é só o pastor Peter que faz, é esse time todo. Então, eu queria publicamente agradecer a cada intercessor, cada um que compõe esse time, deixar o nosso Instagram, Legacy Up Lagoinha, entre lá, acesse, conheça o trabalho. Nós também temos o nosso Telegram, que também é Juventude Adulta, é só me mandar um direct, ou mandar um direct diretamente lá no Legacy Up Lagoinha no Instagram, que aí o nosso time, na nossa comunicação, vai enviar para você esse link. Pessoas, juventude adulta do Brasil inteiro, somos mais de 300 juventude adultas do mundo todo, ali dentro do Telegram, com mensagens, enquetes, coisas muito construtivas e que vão te levar, com certeza, a um nível mais alto aí de conhecimento e espiritualidade. Para quem quer me seguir, é só também seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é Peter Amicucci, o nome é um pouquinho difícil, depois passa aí na tela, e aí você pode acessar, pode me encontrar também, estou disponível. Eu também quero dizer, pastor, que estou desenvolvendo agora um trabalho também de mentoria, então para você que quer ser mentorado, tenho pessoas no mundo inteiro que hoje eu tenho mentorado, pessoas que da Polônia, da Alemanha, pessoas aqui mesmo do Brasil, diversos estados do Brasil, me sinto muito honrado, então quem quiser e também tiver interesse também, paralelo ao meu pastoreio, eu desenvolvo a questão da mentoria e também queria divulgar, porque é o método que Deus me deu também de ajudar pessoas do Brasil, do mundo inteiro. Então, eu estou aqui para poder auxiliar, tanto como na minha área de formação de gestão, como aspirante a psicanalista e como pastor, aí eu agrego todas as 3 áreas para poder ajudar essas pessoas que precisam. Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço, quero também agradecer a Rebequinha. A Rebequinha quer finalizar também, por favor. Amém. Eu só queria finalizar a minha última fala de quando a gente entende quem nós somos em Deus. Quando eu entendi quem eu era em Deus, eu tirei aquele fardo, eu tirei tudo aquilo que eu carregava, que as pessoas colocavam em mim. Então, é isso que eu queria deixar. Quando a gente entende quem nós somos em Deus, nós conseguimos caminhar livremente e com um fardo leve que Ele coloca sobre nós. Muito bem, eu quero agradecer, aos meus convidados aqui, já quero me despedir do pastor Peter, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, tchau, tchau. E eu quero finalizar dizendo o que está escrito em Provérbios 23:7, que está escrito assim como imaginas na sua alma, assim o é. Então, cuide daquilo que você tem permitido povoar a sua mente, o seu coração, porque você pode experimentar coisas grandiosas com Deus. Basta que você, então, deixe o Senhor colocar o melhor dele dentro de você, como os nossos convidados já falaram aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal Lagoinha Porto no YouTube, por favor, inscreva-se. E eu espero por você no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.